Olá, meu nome é Renata Pinotti. Você já agradeceu a sua gordura? Estranho falar isso, né? Como assim agradeceu? Sim, agradeceu. A sua barriga, essa parte do seu corpo que você tem tanta raiva. Você já agradeceu ela? Sabe por que é tão importante agradecer? Muitas vezes a constituição do nosso corpo, ela também faz parte do nosso mecanismo de sobrevivência. E a alimentação está muito vinculada a isso. Então, se a gente pensar, né, lá atrás, há muitos anos atrás, você já reparou como nos quadros renascentistas, como nos quadros, né, do século passado, do século retrasado, as pessoas eram mais cheinhas? Por quê? Porque numa fase de escassez, de fome, ter um corpo mais robusto significava prosperidade. Significava que você tinha dinheiro. Porque só quem tinha posses e uma condição mais favorecida financeiramente poderia comer para ter reserva. Então esse era o padrão de beleza. A comida, né, principalmente gordura, né, o que acontece com a gordura e com o sal? Se você não tem geladeira, o que as pessoas faziam antigamente para conservar alimento? Colocava na gordura ou colocava sal. Né? Então, gordura e sal são alimentos que retêm. O sal retém água, a gordura retém energia. E assim, você cria estoque para sobreviver. Se você tem estoque, você fica vivo. Pensando em quem veio lá da escassez, da falta, dos tempos de guerra. Lógico, a gente ainda tem pessoas que passam necessidades, né? A gente ainda tem pessoas que passam fome na África, no Nordeste rural, no Norte rural do Brasil. Mas a fome no Brasil, por exemplo, não é o maior problema. A gente tem má nutrição, a gente tem má distribuição de alimentos, a gente tem pessoas que consomem uma quantidade muito grande de alimentos de baixa qualidade nutricional por serem mais baratos, né? E não são bem nutridas. Mas fome, falta, não é a maior parte, perto do que já foi. E hoje a gente tem uma abundância de alimentos disponíveis, rápidos, prontos e fáceis. Há pouco tempo atrás, há 50 anos mais ou menos, você não encontrava essa variedade de alimentos no supermercado. A maior parte dos alimentos precisavam ser plantados, colhidos, processados, preparados para serem consumidos. Só que o que acontece? A gente ainda tem aquela voz de não pode jogar alimento fora, né? Sim, né? A gente não tem que desperdiçar alimento de forma alguma. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas comem além do que elas precisam porque não pode jogar fora aquilo que está no prato. Um restinho, às vezes. Uma quantidade a mais que você colocou sem pensar no seu prato. Porque essas vozes de que isso vai faltar são mais fortes do que o seu respeito. O respeito ao seu corpo, à sua fome, à sua saciedade. Né? E o que leva as pessoas a comerem e estocar, mesmo sem precisar. Porque essas vozes ancestrais ainda estão aqui. O Brasil é um país de refugiados de guerra. Nós somos frutos, todos nós brasileiros somos frutos da miscigenação
dos índios, do povo indígena, na verdade, né? Dos africanos, dos europeus, dos asiáticos, né? Das pessoas do Oriente Médio que vieram para cá, geralmente em condição de escassez. Seja por conta da escravidão, seja por conta das guerras, porque a maioria que veio para o Brasil, a maioria dos europeus, dos asiáticos, eles vieram para o Brasil como refugiados de guerra, para buscar sobrevivência. Nós somos um país extremamente rico e abundante que ainda vive em sensação de falta, como se nós fôssemos miseráveis. Já parou para pensar? Que nós somos o país que tem a maior quantidade de recurso mineral do planeta. Ouro, pedras, vários recursos minerais abundantes. Nós somos o país que tem a maior quantidade de água potável do planeta. Nós somos o país com a maior floresta, com as maiores florestas, com a maior quantidade de diversidade, na verdade, né? De fauna, flora que existe hoje. Nós somos o país mais abundante e vivemos como se nós fôssemos mendigos. Essa sensação de falta a gente carrega em todas as nossas células. Então a gente vive sentado no pote de ouro achando que é pobre. A gente tem um monte de alimento disponível, porque qualquer pedacinho de terra que tem no Brasil hoje é capaz de produzir alimento, até nas áreas mais áridas ainda, né, pode conseguir um pouco de água e até ter um pouco de abundância perto de muitos países fora do Brasil, diferentes do Brasil. A gente não tem essa oscilação de clima que acontece, por exemplo, no Canadá, na Europa, onde tem aquele inverno rigoroso, neve. A gente não tem isso. Mas por que falta? Porque essa falta está aqui dentro. Porque a gente ainda ouve essas vozes de medo, de falta, e a gente não consegue estar presente para enxergar o que está acontecendo aqui agora. E como mecanismo de sobrevivência, muitas vezes, algumas pessoas precisam de um corpo. De um corpo que tenha reserva, de um corpo que me dê limite. Porque se eu não consigo dizer não para alguém, se eu não consigo falar não, muito obrigada, eu não quero comer, né? É porque eu também não consigo falar não para muitas coisas. Eu não consigo falar não porque eu não quero. Não, eu não quero fazer isso da minha vida. Eu quero fazer isso. Eu não vou fazer o que você quer que eu faça. Eu quero fazer o que faz o meu coração vibrar. Se a gente não consegue fazer isso na vida, se eu não consigo falar não para o mundo para conseguir dizer sim para mim, eu também não falo não para a comida. E vai entrar mais alimento do que eu realmente preciso. E aí eu também preciso de um corpo que me dê esse limite para o outro. E qual é o papel da gordura? A gordura é um isolante. Ela é um isolante térmico. Ela me isola do outro. Ela me esconde. Então, muitas vezes, quando eu não consigo dar esse não e ter a minha pele, né, a minha proteção, meu limite claro, eu preciso de algo que dê esse limite. Então, o seu corpo, ele foi necessário para você até aqui. Para que você se mantivesse vivo, viva.
Então agradeça a sua gordura por ter sido o limite que você não conseguiu dar para o outro, por ter conseguido te isolar e te separar do que você não queria que entrasse, por ter te protegido desse medo, dessa falta, por ter te dado uma certa segurança de que nada ia te faltar. E até uma outra situação bem difícil e delicada, mas que isso é mais comum em mulheres, mas também pode acontecer com homens. Isso também te protegeu de um abuso, de um estupro. Existem mulheres que começam a engordar porque têm medo do que o corpo atrai. Tem medo da sexualidade, tem medo da sensualidade, tem medo dessa, né, do que o corpo da mulher desperta no outro. E quando eu não consigo dar esse limite, às vezes eu posso atrair situações difíceis. Então, mulheres que passaram por, às vezes, situações difíceis nesse sentido, por abuso, estupro, ou não querem mais ter relação, ou tem uma situação muito difícil, até às vezes com o próprio marido, né? Elas encontram como mecanismo de defesa se tornarem menos atraentes e começam a engordar. Então, independente de qual foi o motivo, esse corpo que você tem hoje, de uma certa forma, ele te protegeu. Ele te ajudou a chegar até aqui. E você precisou dele. Então, quando eu quero arrancar isso de uma vez e faço uma dieta drástica, emagreço rapidamente, ou faço uma cirurgia e quero tirar isso de uma vez, não só o corpo entra em colapso com relação ao hormônio, neurotransmissor, mas a sua psique também. Porque quem vai te proteger agora? Então, se essa transformação ela não é consciente, gradativa, para você ir dando passos, como se você fosse dando passos para fora de você e se mostrando aos poucos para o mundo como você é. Aí você dá um passinho para frente, fala uns 2 nãos, não conseguiu, ficou com medo da cara feia do outro, volta um passinho, dá mais uns 2 passos. E assim você vai perdendo peso gradativamente. Talvez você pode voltar tudo para trás. Por isso, tantas pessoas literalmente surtam após cirurgias de redução de estômago ou outras técnicas também, que levam ao emagrecimento muito rápido. Ou que fazem uma dieta muito rígida, né? Fica um mês no spa, passa um mês comendo 500 calorias e depois emagrece 10 quilos, às vezes num mês, depois ganha tudo de novo. Porque existe toda uma forma de viver, na verdade de sobreviver, tá? Uma forma de sobreviver condicionada dentro de você. E o seu corpo te protegeu de todos os seus medos. Ele é seu amigo. Então, antes de querer se livrar da sua barriga, ou de qualquer outra parte do seu corpo que você não goste, agradeça ela. Agradeça essa gordura que tá aí. Agradeça essa gordura que te protegeu, te isolou, te deu limite, te ajudou a sobreviver e chegar até aqui. E agora, com essa consciência, com muita gratidão genuína no seu coração, não adianta nada ser daqui ou daqui, você pode aos poucos ir soltando.
E aí você vai ajustando sua alimentação. E aí pode ser que você não precise mais dela. E aí ela pode ir embora. Um grande beijo e até mais. Você gostou desse vídeo? Então deixe seus comentários, porque sua opinião é muito importante para mim. Assim nós poderemos construir esse canal juntos. Se você quiser receber notificações sobre os próximos vídeos que vão chegar no canal, inscreva-se e clique no sininho. Um grande beijo e até mais!